a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Versículo 31, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, solicitamos o teu auxílio para meditar nesses momentos que certamente estão entre os mais difíceis ou mais difícil pelo qual o Senhor veio passar neste mundo, Senhor. Por favor, nos ajuda a meditar palavra por palavra, versículo por versículo, Senhor, não perdermos nenhum detalhe, e à medida que eu for pregando aqui, Cristo, que o Espírito Santo já possa ir aplicando no coração de cada irmão, Senhor. Tira de nós toda distração, sonolência nesse momento, Senhor, porque é a Tua palavra, Senhor, e é um momento tão importante, crucial para a nossa salvação e edificação, Senhor, seja do jovem, do ancião que aqui está, Pai. Por favor, Senhor, abre o nosso coração e me ajuda a falar da Tua palavra para a Tua igreja, para apresentá-la a Ti, Senhor, sem ruga, sem mácula, santificada e limpa pelo lavar da água que é a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar e deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos tentar passar versículo por versículo desse texto aqui, que Deus permita não percamos nenhum detalhe. Então vou pedir sua paciência mesmo. Se você está acostumado com pregações de cunho mais emocional, arrebatadores, hoje talvez não seja assim, nós vamos ter que pensar um pouco mais aqui no texto. Versículo 21, irmãos, diz assim: obrigaram Simão Cireneu, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Jesus, ele havia acabado de sofrer uma sessão horrível de tortura. Ele foi torturado. Você já conheceu alguém que foi torturado? Ou você mesmo já foi torturado alguma vez? Será que te levaram para algum lugar, para o canto de alguma delegacia aí? Talvez você tenha aprontado alguma coisa. Hoje isso não acontece mais, mas me disseram que antigamente isso poderia acontecer, alguns anos atrás. Imagine como fica uma pessoa depois que foi torturada. Alguns não recuperam-se psicologicamente, alguns têm problemas físicos que levam para o restante da vida. Jesus, nesse momento, ele não conseguia mais carregar a cruz. Bem verdade é que ele já havia caminhado um pouco, mas talvez ele tenha, conforme diz a tradição, caído algumas vezes. A tradição diz que ele caiu 3 vezes carregando a cruz. Não está relatado isso no texto bíblico, mas ele não conseguia mais. E aí estava passando por ali um homem chamado Simão Cireneu.
O que significa Cireneu? Cireneu era uma terra chamada Cirene, que era uma colônia judaica na África, a atual Líbia, e provavelmente Simão estava passando por ali como peregrino, porque era o momento da Páscoa. Então vinham judeus de todos os lugares do mundo ali próximo para celebrarem a Páscoa em Jerusalém. Então imagine lá, você foi para uma peregrinação espiritual, um retiro espiritual para celebrar o seu Deus, para comemorar a Páscoa, a passagem, a libertação do povo de Israel, a libertação do Egito. Você está passando, de repente você vê ali uma procissão, você nem sabe o que está acontecendo ali, um homem cai, o soldado romano vai: você aí? Eu? Você mesmo, fortinho assim, fortinho que nem o Cícero, assim, você mesmo aí, vem aqui e carrega essa cruz. E você não podia dizer não, porque o direito daquela época dizia que o soldado, ele podia obrigar qualquer judeu a andar 1 milha carregando algum peso. Por isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte: se alguém te obrigar a carregar 1 milha, vai 2. Então era o direito do soldado oprimir assim o judeu, e ele era obrigado a carregar. Então esse Simão Cireneu, ele carregou a cruz. Agora, por que será que é mencionado o nome do Simão Cireneu e é ainda mencionado o nome dos filhos dele, Alexandre e Rufo? São mencionados o nome aqui, Alexandre e Rufo. O que isso tem a ver com a história? Isso não foi mencionado nenhuma vez antes e nenhuma vez depois também. O nome desses personagens aqui na narrativa da Paixão de Cristo. Lembre-se, o evangelista Marcos, ele está escrevendo para romanos. Esse evangelho, ele foi lido primeiramente em Roma. Provavelmente Simão, Alexandre e Rufo são conhecidos da comunidade. Provavelmente eles são crentes na comunidade de Roma. Lá em Romanos capítulo 16, versículo 13, quando Paulo manda uma saudação, ele diz: manda uma saudação, saúdem o Rufo e a sua mãe também. A tradição entende que é o mesmo Rufo, filho de Simão. Então esse nome é citado porque quem está lendo esse evangelho pela primeira vez sabe quem é Simão, sabe quem é Alexandre e sabe quem é Rufo. E o que é interessante, uma coisa que começou de uma forma tão inusitada, provavelmente levou à conversão do próprio Simão um dia, ele, de sua família e de seus filhos. Então, não importa muitas vezes quando começa ou como começa uma caminhada cristã. No caso desse Simão, ele caiu de gaiato ali. Ele não fez parte da trama que levou Jesus à cruz, ele nem sequer era discípulo. Mas aprove a Deus salvar a vida de Simão, salvar a vida de Alexandre e salvar a vida de Rufo também. Eu não sei como começou a sua caminhada no Evangelho, talvez não tenha começado muito bem, mas aprove a Deus que você esteja aqui nessa noite em nome de Jesus, crente no Senhor, porque o seu nome pode não estar escrito no Evangelho, mas se você for um salvo em Cristo Jesus, está escrito no livro da vida. Louvado seja Cristo. Alguém aqui sabia dessa história? Do Alexandre, do Rufo? Depois você confere lá em Romanos 16, 13. Versículo 22 diz assim: levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Esse lugar, geograficamente, ele fica fora da cidade de Jerusalém, da cidade sagrada, da cidade santa. Não podia ser crucificado dentro de Jerusalém. Gólgota significa caveira, no grego é crânion, em latim é traduzido para Calvário. E hoje, diz a tradição, que fica em Jerusalém. Alguém aqui já foi para Jerusalém? Não? Eu também nunca fui. Mas dizem que é o lugar onde fica hoje a igreja do Santo Sepulcro. Então quando você for para Jerusalém, alguém quer ir para Jerusalém aqui um dia? Eu quero. Conversa com o pastor lá do Márcio, lá, o Zanetti, que ele faz umas viagens lá. Quem sabe ele faz umas parcelas aí para você ir. Diz que esse lugar é um lugar grande, assim, igreja do Santo Sepulcro, que ocupa o espaço onde estava a cruz e o sepulcro de Jesus também. Obviamente não é uma certeza, mas a tradição entende que é.
naquele lugar. Então, se um dia você for para lá, se nós formos para lá, nós nos lembraremos dessa história, porque o que é bonito do Evangelho, que o Evangelho ele não fala de algum lugar que não existe, sei lá, em algum lugar no fundo do oceano, ou sei lá, em outro planeta, não. Ele fala da história real do nosso Senhor e Salvador. Então, se você for lá em Jerusalém, você vai ver as ruas pelas quais ele andou. Você vai ver que teve lá um templo de Jerusalém, que existia um rei Salomão, que existia um rei Davi, e tudo isso historicizado e relatado pela história, porque o nosso Deus se encarnou em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 23, diz que deram-lhe a beber vinho com mirra, porém ele não bebeu. Provavelmente essa atitude foi inspirada em Provérbios 31:6, que diz que é para você dar licor, vinho, bebida alcoólica para os moribundos, para aqueles que estão sofrendo, para que se esqueçam do seu sofrimento. Por quê? Era uma forma medicinal, era a anestesia da época, meus irmãos, falando claramente. Não estou falando para vocês aí dando bebida para todo mundo que está sofrendo, não é isso, mas era uma forma medicinal para que a pessoa que fosse passar ou estivesse passando por um terrível problema de dor fosse aliviada, né? For arrancar o dente, não tinha anestesia, então toma aí, bebe bastante, na hora que o cara for arrancar, sei lá, tá dormindo, enfim, era basicamente, hoje não precisa mais ter anestesia, ok? Hoje tem anestesia, mas até 100 anos atrás não tinha. Em alguns lugares do mundo, se você andar nas ruas, acho que da Índia, você vê o dentista atende ali na calçada, ali, você senta ali e fala, doutor, arranca, que o cara arranca ali sem anestesia, sem nada, viu? O negócio deve doer para chuchu, com anestesia já dói, imagina sem. Então provavelmente esse ato foi inspirado em Provérbios 31:6, mas é o cumprimento também do Salmo 69:22, principalmente nos relatos de Mateus e Lucas, que diz que foi-lhe dado vinagre com fel para que ele bebesse. Então foi dado isso daí, foi dado com o vinho com a mirra foi dado provavelmente por mulheres piedosas ali no lugar, para aliviar o sofrimento de Jesus na cruz. Mas o que é interessante, Jesus não quis beber. Eu quero que você se atente para o fato que Jesus, ele quis passar conscientemente pelo processo da redenção, pelo processo da crucifixão, de todas as dores que ele recebeu, de todas as chicotadas, de todos os pregos cravados nele, e principalmente no momento em que ele levou sobre si os pecados da humanidade. Ele quis passar conscientemente por esse processo. Ele não quis aliviar, ele não quis alívio. Então, no momento que ele leva sobre si os nossos pecados, ele está consciente. Eu estou levando sobre mim os pecados do Carlos, eu estou levando sobre mim os pecados do Petrônio, da Mariana, do Cícero, da Marta, do João Vitor, da Andréia. Ele não fez isso de forma inconsciente. Jesus, ele estava plenamente presente naquilo que estava fazendo. Uma coisa na vida de Jesus, ele não se deixava distrair por nada. A mente de Jesus era sempre atenta. Ele estava plenamente presente em tudo aquilo que ele vivenciava. Jesus, ele viveu intensamente cada momento, inclusive o momento da sua maior dor. E isso foi por mim e foi por você. E isso é admirável em Jesus, meus irmãos. Ele está plenamente presente em tudo aquilo que fazia. E deixou exemplo para a gente também, estarmos plenamente presentes, seja na nossa dor. Na nossa dor a gente está presente mesmo, mas principalmente na dor do outro. Principalmente na dor do outro. Esse é o teu Senhor, esse é o teu Salvador. Aleluia! No versículo 24 diz: então o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando-lhe sorte para ver o que levariam cada um. Então o crucificaram. Irmãos, os evangelistas, eles não dão detalhes da crucifixão de nosso Senhor Jesus. Eles não dão detalhes.
Tipo assim, amarraram, pregaram, amarraram ele, subiram na cruz, como no filme do Mel Gibson. Teve gente que assistiu aquele filme da primeira vez, até teve ataque cardíaco e morreu no cinema. Tantos detalhes. Os evangelistas, eles não deram esses detalhes. Simplesmente escreveram, crucificaram ele, sem detalhes. Provavelmente, por quê? Primeiro porque eu acho que seria difícil escrever sobre isso. Você conseguiria escrever e crucificaram minha mãe, e pregaram ela, e meteram uma coroa de espinho nela. Você não ia conseguir. Você não ia conseguir escrever. Então acho que é uma reverência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque eles sabiam como era a crucificação. Antes de Jesus, centenas já haviam sido crucificados. Todas as vezes que Roma abafava uma rebelião, uma revolta, eles crucificavam todo mundo. Faziam caminhos de quilômetros e quilômetros de pessoas crucificadas. Jesus não foi o primeiro e nem foi o último. Quando o general Tito, em 70, invadiu Jerusalém, ele crucificou 700 de uma vez. Então, eles não deram detalhes da crucificação ou crucifixão. Porém, o evangelista ele diz que os soldados, aqueles mesmos que torturaram Jesus, eles repartiram as vestes de Jesus e lançaram sortes sobre a veste de Jesus. A sorte principalmente sobre a túnica, porque a túnica era uma peça só, eles não queriam rasgar, quem fosse sorteado levaria a túnica. E isso era um cumprimento do Salmo 22:18, que diz que repartiram as minhas vestes, que é um salmo messiânico. Então você vai vendo o Antigo Testamento sendo cumprido nesse momento na vida de Jesus. Agora, o que é interessante assim, o acontecimento mais importante do universo acontecendo, e eles estão distraídos, lançando sortes, por conta de umas roupas, talvez uns trapos, sei lá, já não devia estar em tão bom estado assim. Às vezes as coisas mais importantes estão acontecendo e as pessoas estão distraídas. Às vezes é aquela palavra que ia mudar a vida da pessoa, ela está distraída. Ela não escutou, ela não se atentou para a instrução que Deus deu para ela. E passa, porque a oportunidade na vida ela não vem sempre. Ela vem uma, duas vezes, três, mas não vem sempre. E se a pessoa não está atenta, aqui nesse momento está acontecendo a coisa mais importante do universo. Mas esses soldados estão distraídos porque eles já estavam acostumados com pessoas serem crucificadas, era só mais um. E às vezes na nossa vida é assim, é só mais um culto, é só mais uma pregação, é só mais uma reunião, é só mais uma oração. E às vezes é aquela palavra que ia fazer a diferença na vida da pessoa. Mas está distraído lá, está mexendo no cabelo, está tirando cochilo, está na rede social, está distraído. E vai vivendo assim no automático, de uma forma distraída. E às vezes vai perdendo as oportunidades que o Senhor Deus dá na vida da pessoa. O que é interessante é que nos relatos da crucificação diz que um centurião, depois que Jesus foi crucificado, disse verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, estava prestando atenção naquilo que estava acontecendo. Um desafio, irmãos, para todos nós é voltarmos a reaprender a manter a nossa mente atenta naquilo que nós estamos vendo e naquilo que nós estamos fazendo. Hoje, por conta talvez do celular, uma maldição, o tempo todo nós estamos distraídos, estamos dividindo nossa atenção com alguma coisa, e nós não prestamos atenção em quem está próximo de nós, seja na nossa família, no nosso trabalho, a gente está sempre muito distraído. Que o Senhor nos leve a manter a nossa mente sempre atenta, em nome de Jesus. No versículo 25 diz: era a hora terceira, quando o crucificaram. A hora terceira, pela conta judaica, provavelmente às 9 horas da manhã. E aí, segundo se entende um consenso geral, Jesus foi crucificado 9 da manhã, meio-dia houve trevas sobre a terra, e às 15 horas Jesus morreu. Então foram 6 horas debaixo dessa agonia. No Evangelho de João diz que a condenação de Jesus foi na 6ª hora, e não na 3ª
que ele foi crucificado no Evangelho de Marcos. Então alguns apontam alguma discrepância aí. Depois você dá uma lida lá no Evangelho de João, mas ali a ideia é que ele está usando a contagem de horas romana e não judaica, como ele já havia feito naquele Evangelho. Então o contexto geral é que Jesus foi crucificado às 9, meio-dia houve trevas e às 15 horas ele expirou e entregou o seu espírito. Era uma sexta-feira. Por conta disso, os cristãos antigos, na sexta-feira eles jejuavam. Geralmente sexta-feira é o dia do casual day, né? Não é sexta-feira, fim de semana, festa, vamos beber quando sair daqui. Não, os cristãos eles jejuavam na sexta-feira, porque sexta-feira foi o dia que o seu Senhor foi crucificado. Jejuavam até as 3 horas da tarde. Até as 3 horas da tarde. Hoje quase ninguém mais faz jejum, infelizmente, mas é preciso voltar à velha prática do jejum. Eu sei que às vezes é difícil ficar sem comer o dia inteiro. Nós pegamos trem, pegamos ônibus, trabalhamos com força física, ou não, mesmo para usar a cabeça. Então alguns eles abriam mão, ou abrem mão de algum elemento, tipo carne. Então muitos cristãos até hoje, principalmente dentro da Igreja Católica, na sexta-feira não comem carne, em respeito à sexta-feira da Paixão. Isso não é católico romano, viu gente? Isso é bem mais antigo do que o que a gente possa imaginar que tenha sido uma igreja imperial da Idade Média, ok? Então fica aí uma sugestão, um motivo pelo qual você jejuar e se consagrar também. No versículo 26 diz que havia uma placa de acusação escrita: O Rei dos Judeus. Essa placa foi escrita em 3 idiomas, segundo Lucas 23:38, foi escrito em aramaico, latim e grego. Se você comparar os textos de Mateus, Lucas e João e Marcos, você vai ver que tem uma certa diferença. Em Mateus diz que está escrito: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Em Lucas está escrito: Este é o Rei dos Judeus. E em João está escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Isso se deve porque talvez houvesse um longo tempo entre o acontecimento e quando o texto foi escrito. E a inspiração do texto não tira a memória pessoal. Dizer que a Bíblia foi inspirada não significa que ele foi tomado pelo Espírito e começou a escrever como se estivesse psicografando. Não é assim. Foi usando as memórias de cada evangelista. E provavelmente eles não tenham citado o texto todo do que estava escrito. Estava escrito isso, mas era um pouco mais. Ou seja, os evangelhos se completam. Provavelmente estava escrito: Este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Pilatos mandou escrever isso para apurrinhar a liderança de Israel e para zombar. Tá bom, vocês querem matar? Então, tá aí, vocês estão matando o rei de vocês. E faziam assim como se fosse uma jogada, né? O Rei dos Judeus é um moribundo numa cruz. Os líderes de Israel reclamaram, falaram: ó, escreve aí, ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Não, ele é o Rei dos Judeus. Pilatos olhou para ele e falou: o que eu escrevi, não embaça mais a minha. E assim ficou. O que é interessante, irmãos, escrito em aramaico, latim e grego. Olha que interessante, mesmo quando os homens fazem as piores coisas, eles já estão pronunciando qual é a vontade de Deus. Na morte de Cristo já houve uma internacionalização desse acontecimento, porque havia uma placa em aramaico, em latim, que é a língua dos romanos, e em grego, que era a língua falada em quase todo mundo, demonstrando o quê? Que aquele que estava morrendo na cruz seria anunciado no mundo inteiro. Louvado seja Cristo por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. No versículo 27 diz que ele foi crucificado entre 2 ladrões. Irmãos, não são ladrões comuns. Se você fizesse lá que nem o Aladim, no filme do Aladim, e roubasse uma maçã e saísse correndo, quem aqui assistiu Aladim? Alguém aqui assistiu? Assisti Aladim. Assisti. Quem criança em casa assistiu. Você não ia para a cruz porque você roubou uma maçã. Ou porque roubou, sei lá, um camelo. Não era assim que era punido. A cruz era só para rebeldes políticos. Então esses ladrões aqui,
Há quem diga que poderia ser essa palavra traduzida por sediosos ou por revolucionários. Então isso mostra a que ponto foi a identificação de Cristo com aqueles que eram mais rejeitados e odiados na sociedade. Por isso que na acusação que o Sinédrio fez diante de Pilatos, diziam que ele era um rebelde, dizendo que ele era o rei e não César, e que ele ensinava que não se devia pagar imposto para César, sendo que Jesus nunca disse isso, mas essa foi a acusação. Porém, isso também é um cumprimento de Isaías 53:12, que diz que ele foi crucificado entre os malfeitores. Aleluia. É o cumprimento da profecia a respeito do Messias, meus irmãos. E Isaías capítulo 53 tem o resumo mais sintético, ou então o texto mais maravilhoso de Jesus no Antigo Testamento. Só um cego não enxerga que aquilo está falando a respeito de Jesus, porque ele diz que ele foi moído por conta das nossas transgressões. No versículo 29 diz que os que iam passando, peregrinos, indo para a festa da Páscoa, blasfemavam dele, meneando a cabeça, tipo assim, mexendo a cabeça, e eles diziam assim: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo descendo da cruz. Eles blasfemavam. Blasfêmia são ofensas graves contra aquilo que é sagrado, contra aquilo que é divino. Eles mexiam a cabeça. Então olha que interessante, eles blasfemam com a boca e com a sua expressão corporal também. Eles rejeitam a Jesus, e eles estão aqui espalhando o que? Notícia falsa. Por quê? Porque essa foi a acusação que Jesus recebeu, falsa. Jesus não disse que ia destruir o templo de Jerusalém e ia reconstruir em 3 dias. Isso era um fake news. E eles estavam o quê? Reproduzindo uma notícia falsa a respeito de Jesus. Mas o que é que eu quero chamar a atenção sua nesse versículo? Eu poderia dar o título da mensagem a partir desse versículo. Eu daria o título A Última Tentação de Cristo. Porque aqui, quando eles dizem assim: salva a ti mesmo descendo da cruz, é a voz do diabo na boca desses homens, desejando que Jesus desistisse da cruz, assim como ele fez com Pedro. Vocês se lembram? Quando Jesus começou a dizer assim: é necessário que o Filho do Homem padeça, Pedro chama Jesus, começa a repreender. Jesus olha para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás, porque é o Satanás que está usando a boca de Pedro. Então veja, irmãos, são religiosos, pessoas piedosas, indo para o culto de Páscoa e cuja boca começou a ser usada por Satanás. Jesus, ele podia descer da cruz se ele quisesse. Se ele quisesse, ele podia. E aí você vai para os versículos 31 e 32, também diz que os principais sacerdotes escarneciam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Olha, presta atenção aqui: desce agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Você consegue ouvir o eco lá do deserto aí? Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é o Cristo, desce da cruz, e aí a gente acredita em você. Essa aqui, meus irmãos, foi a pior tentação de Cristo, porque lá no Getsemane ele disse assim: se possível afasta de mim esse cálice. Mas por conta daquele dia de oração, ele suportou a tentação e não desceu da cruz. Ele não desceu da cruz por amor a mim e por amor a você. Ele não desceu da cruz. Irmãos, guarda essa frase, irmãos. O diabo,
Ele tentou tirar a cruz de Cristo pela boca de Pedro. Agora ele está tentando tirar o Cristo da cruz pela boca dos peregrinos e da liderança de Israel. Mas ele manteve-se na cruz. E aí, lá no versículo 32 ainda, diz que os que foram com ele crucificados o insultaram. A gente está sempre acostumado lá com o mau ladrão e o bom ladrão. E a gente pensa assim, o mau ladrão é aquele que blasfemou, que ficou insultando, e o bom ladrão foi o que se arrependeu. Não. No começo, os dois estavam insultando Jesus. Tipo, tira a gente daqui, você não é o bom, você não é o Messias, você não é o cara. Livra a gente daqui, tira nós daqui, você não é de nada mesmo, hein? Você é um baita mentiroso. Os dois estavam falando isso. Mas, meus irmãos, ele foi crucificado às 9 da manhã. Lá em Lucas diz que antes do meio-dia, um dos ladrões repreende o outro e fala: cala tua boca, porque a gente merece o que está passando. Esse aqui não merece nada disso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Alguma coisa aconteceu nessas 3 horas, irmãos, que fez um deles mudar de ideia. Cara, ele não estava distraído, ele estava prestando atenção em alguma coisa. Uma eternidade foi decidida em 3 horas. O que aconteceu? O que ele viu naquele moribundo, ferido, machucado, surrado, torto? O que ele viu naquele homem? Para falar, esse é verdadeiramente o rei do universo. E Jesus olha para ele e diz assim: essa noite estarás comigo no meu reino. Até no jeito de morrer, Jesus era diferente, irmãos. Ali ele não viu nenhum poder, nenhum milagre. Ali Jesus na cruz não curou ninguém, não ressuscitou nenhum morto, não fez nada assim de miraculoso. Por isso que a maior fé, talvez a maior fé das Escrituras foi desse homem quando ele creu que aquele homem crucificado e torturado, ferido ali, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Alguma coisa aconteceu ali que fez aquele ladrão mudar de ideia. Uma eternidade resolvida em 3 horas, em pouco tempo. Por isso que nós sempre temos essa esperança de que sempre há uma oportunidade de alguém se arrepender nos últimos momentos de sua vida. Esse é o Jesus, irmãos, traído por Judas, negado por Pedro, torturado no sinédrio, acusado pelos sacerdotes, desprezado por Herodes, entregue por Pilatos, flagelado pelos soldados, blasfemado pelos passantes, escarnecido pelos sacerdotes, insultado pelos crucificados e abandonado pelo Pai. Esse é o Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador. Esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Este é aquele que acharam que ele foi crucificado porque era fraco, estava na cruz porque era fraco. Muito pelo contrário, ele continuou na cruz porque ele era forte. Porque o Pai assim o quis. E porque ele sabia que estava operando ali a nossa salvação. Eu oro, Pai, não pelo mundo, mas eu oro por estes e por todos aqueles que um dia vierem a crer em mim. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 24 e 25. Meu irmão e minha irmã, esse é o teu Senhor e o teu Salvador. Contemple o teu Cristo, contemple o teu Senhor na cruz agora. Veja o que ele viveu, o que ele padeceu, o que ele sofreu, para que nós pudéssemos ser a igreja dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a mensagem parasse aqui, acho que já seria o suficiente para a gente meditar a semana inteira.
na cruz de Cristo, naquilo que Ele viveu, mas a gente sempre tem uma aplicação para fazer. E eu tenho uma também para fazer para as nossas vidas. Eu quero que você se lembre que o diabo tentou tirar o Cristo da cruz. Ele disse pela boca de Pedro: de modo algum isso aconteça contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Marcos capítulo 8, 27, 33. Agora, conforme a gente leu, Satanás ele tenta tirar o Cristo da cruz pela boca dos peregrinos. Salvou outro, salva-te a ti mesmo. Pela boca dos sacerdotes: desce da cruz e a gente acredita no que você estava falando. Mas o diabo não conseguiu tirar Jesus da cruz. Ele morreu e ele ressuscitou para a nossa salvação. Aleluia! Ele não conseguiu. Então o que o diabo faz hoje? O que o diabo faz hoje? Ele tenta tirar a cruz da igreja. E aí às vezes ele consegue. O que o diabo quer fazer? Tirar a cruz de você. O diabo não quer que você carregue a sua cruz, porque quando você deixa de carregar a sua cruz, você perde a sua identificação como o Messias, e você deixa de ser discípulo, e o poder de Deus para a salvação para de operar na sua vida e através da sua vida. Cruz é o seu sacrifício, cruz é o seu compromisso, cruz é a sua santificação, cruz é a sua vocação. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O apóstolo Paulo lhe disse: o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, e essa vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então eu digo para mim e para você nessa noite: se você não estiver vivendo em santificação, você deixou a sua cruz cair. Você se entregou para a carne. Sua boca é um poço de imundícia. Grita, fala palavrão. Você se deixou viciar novamente por aquilo que Deus tinha te libertado. Sua mente medita mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Teu coração não está mais nas coisas de Deus. Os seus pés já não são mais apressados para pregar o Evangelho da paz. Suas mãos já não fazem carinho, já não trabalham com as mãos para ajudar o outro. Não, você deixou sua cruz cair. O diabo conseguiu tirar a cruz de você. Pois nessa noite eu te peço, em nome de Jesus, retome a sua cruz. A cruz também é a sua vocação. É o teu chamado. É o teu chamado. Não importa quanto a sua vida ficar boa. O diabo não importa em deixar a sua vida legal, desde que você abandone o seu chamado e abandone a sua cruz. A sua vocação. Sua vocação. A Bíblia diz, se você pega Efésios capítulo 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, é uma série, uma lista exemplificativa de vários dons e funções no corpo de Cristo. Se você abandonou a sua vocação, não me importa saber o quanto sua vida prosperou, quanto sua vida está boa. Se você não fala palavrão, não usa drogas, não bebe ou não fuma, o fato é que você deixou a cruz cair na sua mão. Deixou cair. Irmãos, vou falar uma frase aqui com muito cuidado, e requer uma certa interpretação. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Mas como fora da igreja? Da igreja Manaim? Não. Do prédio? Não. Não. Porque a Bíblia diz que nós fomos batizados em um corpo. Em um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, fomos batizados em um corpo e somos membros deste corpo. Se você não é membro de um corpo, a cruz caiu na sua mão. Quando a gente chama você para voltar, não é porque a gente está querendo mais um membro. Não, precisamos de mais um membro, precisamos de mais dinheiro, não é isso. É porque a gente quer a sua salvação. É porque a gente quer
que a vocação do Senhor se cumpra na sua vida. É porque a gente precisa do seu apoio para manifestar a obra de Deus, arrebatando outras pessoas do inferno das suas próprias vidas. Por isso que, se você, eu digo para você, com temor e tremor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, se você buscar de coração, com a sua vida, obedecer os mandamentos e viver a santificação, não há problema nessa vida que te barre. Não há problema nessa vida, porque a maior parte dos nossos problemas e questões, muitas vezes, não digo todos, mas muitas vezes surgem realmente daquilo que nós semeamos mal ou deixamos de semear no reino de Deus através de uma vida santa e consagrada. Uma vida santa e consagrada. Então, querido, Jesus não conseguiu tirar a cruz de Cristo e nem conseguiu tirar o Cristo da cruz. Não deixa o diabo tirar a cruz das suas mãos. E não deixa o diabo te tirar da cruz também. Porque Paulo disse: o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Não desça da sua cruz em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar na presença do Senhor. Graças a Deus.